Porque Gênesis capítulo 7, versículo 1 a 4, vai contar a história do dilúvio. Então, aquela ideia de que a porta está aberta. Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração. A porta está aberta, mas ela está aberta por pouco tempo. Então, começando já essa conversa, essa reflexão, imagine, queridos, vamos produzir uma imagem na nossa mente, à medida que a gente for conversando. Imagina uma tempestade, a cena de uma tempestade. O céu começa a escurecer, o vento começa a soprar e a chuva está chegando, tá? Você sente até aquele cheirinho da terra molhada e a chuva se aproximando. E aí, naquele momento, você sabe que ainda há uma porta aberta, a porta está aberta. E essa porta é a porta da arca. A porta da arca está aberta. Deus olha para Noé, Deus olha para aquele homem que está caminhando com ele durante anos, olha para Noé e Deus diz assim: entra tu, a tua casa, entra você e a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Esse é o versículo 1. Eu tenho visto que você é justo diante de mim nessa geração. Esse é um dos momentos, um dos momentos mais solenes de toda a Escritura. Quando você olha aquela família recebendo por meio do seu líder, do seu cabeça, que era Noé, a direção de Deus, o chamado de Deus para entrar na arca. É um dos momentos mais solenes. Deus não chama Noé sozinho, Deus chama Noé com a sua casa, com a sua família. E aí, queridos, o juízo estava para cair, estava para ser derramado sobre a terra, sobre toda a humanidade, mas antes que a chuva começasse, antes que os primeiros pingos começassem a cair, Deus oferece uma saída. E mais do que isso, querido, muito mais do que isso, ele oferece essa saída para a família inteira de Noé. Ele oferece para todos. Não é um chamado pessoal, não é um chamado apenas para Noé, é um chamado para toda a família, não é um chamado isolado, é um coletivo. E aí, agora, repare no que Deus vai dizer. Deus não fala assim, pense sobre isso. O que ele diz é o seguinte: quando você ouvir, entre. Ele não está dizendo assim, pense se você quer entrar ou não. Ele não está dizendo, quando você tiver um tempinho, quando você tiver uma oportunidade, entre na arca. Na verdade, o que Deus diz é, entra. É um chamado urgente, queridos. É um chamado urgente. É um convite cheio de graça, mas é também um mandamento, é uma ordem de Deus. Entra na arca. Porque quando Deus nos chama, Ele espera obediência imediata. Ele espera que você saia correndo, que você decida, diga sim, senhor, e vai. Ou então assim, ó, sim, senhor. Bati aqui no microfone sem querer. Ele diz sim, senhor, e vai. É isso que Deus quer. Deus quer obediência imediata. E a palavra usada aqui, queridos, é imperativo. A maneira como Deus diz é como se Deus estivesse dizendo assim, agora, Noé. É agora, é agora. Deus está dizendo, vai, entra, é agora, está na hora, vai. Então, o que Deus vê no coração de Noé, o que Deus vê em Noé, quando ele decide chamar Noé para entrar? Deus vê justiça. Deus não vê perfeição, ele vê justiça. E aí, é uma vida alinhada com a vontade de Deus. A vida de Noé era uma vida alinhada. A Bíblia fala que ele era pregoeiro da justiça. Ele tinha uma vida alinhada com a vontade de Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, querido, e por causa disso, Deus o separa, Deus chama Noé no meio de toda aquela geração corrompida para andar com ele, para servi-lo, para cumprir um propósito. O grande escritor, seu nome é Derek Kidner, ele diz que a justiça de Noé era real, mas ela também era uma justiça relacional. Ele andava com Deus. Ele era justo, ele foi justificado, ele recebe isso de Deus, mas ele anda com Deus. Ele caminhava com Deus enquanto o mundo estava andando em direções opostas. Noé estava caminhando com Deus, ele estava andando com Deus. E aí, queridos, quando a gente percebe nessa história que quando um obedece, todos são alcançados. Quando uma pessoa obedece, Deus usa esse canal como instrumento para alcançar outros. E aí,
Você pode ver a beleza que há nessa história, nesse texto. Quando Deus chama Noé, ele não só diz assim: entra você na arca, entra sozinho na arca, eu tenho algo especial com você. Ele não diz isso, meu irmão. Ele não diz isso, minha irmã, minha querida irmã. Na verdade, queridos, ele vai muito além disso. Ele chama a família toda, ele chama a casa toda. Há uma graça, há um poder tremendo na obediência. E aí a fidelidade de uma só pessoa, querido, pode abrir a porta para a casa inteira dela. Deus pode usar a fidelidade de um, o coração de um, o compromisso de um com Deus, para que a família seja estendida. Isso não é automático, isso não é uma coisa automática, mas é um ponto de partida. A salvação chega no coração de um, talvez no coração da esposa primeiro, depois no coração do marido, ou vice-versa, no coração do marido, e depois isso vai se espalhando, e aquela fé, ela vai gerando frutos, ela vai gerando vida. E a Bíblia diz, queridos, ela diz isso mais de uma vez. Quando você vai lendo, você vai perceber, por exemplo, quando Paulo e Silas estavam presos, ele fala com aquele carcereiro assim, quando o carcereiro vem e fala assim: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lá em Atos capítulo 16, versículo 31, você vai ver isso. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque a fé começa sempre de um ponto. Ela começa de um coração e ela vai espalhando. Ela é como uma hortaliça, né? Ela começa como um grão de mostarda, mas ela vai crescendo e vai espalhando. E à medida que ela cresce, ela joga semente, né, para todos os lados e vai nascendo mais mostardas. Assim é a graça de Deus. E aí, é claro que a família precisa crer, cada membro da família precisa crer e ter uma experiência pessoal com Jesus, mas a verdade é que Deus honra a fé de uma pessoa. Quando aquela pessoa anda com ele, Deus honra a fé, porque na verdade a fé verdadeira, a fé genuína, ela gera influência, ela gera transformação, ela acaba, por meio do exemplo, produzindo transformação na vida de outras pessoas. E aí, queridos, a santidade de um pai, a santidade de um pai dentro de uma casa, é, na verdade, caminho para Deus abençoar o cônjuge, ou para Deus abençoar o filho, ou para Deus abençoar toda a família. A verdade é que a santidade de um pai ou de uma mãe, dentro de um contexto, tem um efeito espiritual tremendo sobre toda a casa, sobre todo o lar. E aí, Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 7, 14 o seguinte: o marido incrédulo é santificado pela mulher crente e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. É interessante essa verdade, porque quando ele fala de santificação, na verdade é um processo, ele não está falando de algo automático. Só porque a esposa é crente, o marido já está salvo, só porque o marido é crente, a esposa já está salva e os problemas conjugais já estão resolvidos. Não, mas Deus fala: olha, é um processo. À medida que uma pessoa comprometida com Deus está dentro de casa, Deus vai usar essa pessoa como um canal de transformação. Então, queridos, hoje Deus esteja usando você dentro da sua casa como se fosse um Noé. Deus está usando você para, talvez como um instrumento de Deus. Talvez sua casa, o mundo à volta da sua casa está cercado de caos, de problemas, de luta, mas a sua fidelidade está preparando a salvação para toda a sua casa. Deus pode estar te usando dessa maneira, de forma extraordinária e poderosa. E aí Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, que Ele cuida dos detalhes. Deus se importa com detalhes, querido. Deus está interessado. Por exemplo, no versículo 2, ele vai falar assim: de todo animal limpo tomarás para ti 7, o macho e a fêmea, um macho e uma fêmea, todos os animais limpos. Dos que não são limpos, um macho e a sua fêmea. Deus dá uma ordem com números, com detalhes, né? Ele fala assim: o macho e a fêmea. Ele fala de todos que são limpos. Dos que não são limpos, ele vai falar 2, macho e uma fêmea. E aí, nesse detalhamento de números, o que ele quer que entre na arca, Deus está sendo bem específico. E nessa especificidade de Deus, ele diferencia os animais puros dos que são impuros. Mas ele faz isso antes da lei. Antes de Moisés impetrar a lei, ele faz isso. E, na verdade, ele dá os números certos, os pares corretos. Ele mostra algo tremendo nessa dinâmica de dizer quem entra na arca, quem deve entrar, quem não deve entrar. Na verdade, Deus é um Deus que planeja. Deus está sempre
à frente das coisas, ele está sempre no controle das coisas, então ele não, nada para Deus acontece de improviso. Deus está sempre pronto para agir nas situações que são imprevistas para nós. Para ele não é, porque ele já estava planejado. Quando o homem pecou, Jesus já era o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O pecado não pegou Deus de surpresa, a queda não pegou Deus de surpresa. Queridos, Deus se importa com cada detalhe da preservação da humanidade. Ele está importando até mesmo nesse cenário todo aí, até com o equilíbrio da terra. Ele está se preocupando até com o equilíbrio ecológico, com como a vida vai continuar. Tem um escritor muito conhecido chamado Erickson. Ele é um grande teólogo, a gente usa ele aqui nos seminários, estuda muito esse teólogo, é muito conhecido. Ele fala que o zelo de Deus pela criação está em cada detalhe desse texto. Ele fala, Deus não apenas está salvando o homem, mas Deus está sustentando tudo aquilo que ele criou. Deus está preocupado com cada um dos detalhes. Deus é realmente fiel com aquilo que ele cria, com aquilo que ele declara. Quando Deus dá essa ordem para Noé, na verdade ele está preocupado com todas essas coisas. E sabe, queridos, o que tudo isso significa para nós? É que Deus também se importa com os detalhes da nossa aliança. Deus se importa com os detalhes do compromisso que fizemos no altar diante dele. Ele não está apenas interessado em você. Ele não quer apenas que você continue casado. Não é só essa preocupação para manter uma imagem de que você é crente e permaneceu casado. Na verdade, ele quer que a sua vida flua. Ele quer que o seu relacionamento floresça. Ele quer que os seus filhos cresçam e sejam alcançados e que haja um propósito na sua vida. Esse é o desejo de Deus. Esse é o sonho de Deus para a sua vida, para o seu casamento. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Se você chegou agora, nós estamos falando do chamado final para a sua família, para a sua casa. Você pode compartilhar isso com alguém, você pode escrever as dúvidas que você tem, porque Deus tem algo especial para você nessa noite. Queridos, o tempo de entrar na arca é hoje, é agora. Não tem que esperar. Deus vai dizer para Noé o seguinte, olha, daqui a 7 dias, no versículo 4, daqui a 7 dias, eu farei chover por 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, versículo 4. Confira aí. Abra sua Bíblia, confira esse texto. 7 dias, querido. 7 dias é um prazo que Deus dá. É um tempo que Deus estabelece, né? É um tempo que Deus lança para Noé e fala assim, ó, daqui 7 dias eu vou estar derramando o dilúvio sobre a terra. E aí, a partir do momento que Deus fala isso, começa uma contagem regressiva. Isso dá até arrepio na gente. Começa uma contagem regressiva. Imagina, 7 dias. Olha, daqui a 7 dias começa o juízo sobre a terra. Agora, isso nos arrepia, querido, porque mostra que o juízo vem. Ele vem, o juízo vem. Só que antes do juízo chegar, Deus dá um tempo. Deus estabelece um tempo. Deus abre uma janela de oportunidade. Ele avisa. Ele espera. Deus é um Deus paciente, querido. Ele dá 7 dias porque, dando 7 dias, era o tempo que Noé precisava para deixar tudo organizado, colocar tudo em ordem dentro da arca, esperar que todos pudessem entrar, todos aqueles que fossem se salvar, pudessem entrar e estar dentro da arca. Então, esse é o estilo de Deus, que Deus é justo, Deus é justo, Deus trata as coisas de forma reta, só que Deus é cheio de graça também. Ele é cheio de graça, ele envia o juízo é iminente, é inevitável, mas a graça vem antes. Ele envia a graça antes. Então, só não se salva quem não quer, só não recebe a graça de Deus quem não quer. E aí Pedro, ele entendeu isso muito bem quando ele escreveu o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ele não retarda. Ainda que muitos a tenham por tardia, Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao pleno arrependimento. Lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, você vai encontrar isso. O desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno arrependimento. Deus quer isso. Só que, mesmo com esse tempo que Deus dá, o chamado continua sendo urgente. Mesmo Deus dizendo assim, você tem 7 dias, não quer dizer que você tem que esperar 6 dias, 11 horas e 59 minutos para você tomar sua decisão. O chamado é urgente, é agora. Porque, sabe de uma coisa, querido? A porta agora está aberta.
mas ela não ficará aberta para sempre. A porta está aberta agora. É por isso que Deus fala assim: entra agora, porque daqui 7 dias eu vou mandar o dilúvio. Então, queridos, quem não entra vai ficar de fora. É o que a gente vai ver nessa história. Quem não entra, fica de fora. E quem fica de fora tem que enfrentar o dilúvio, tem que enfrentar o juízo. E aí, o que isso tem a ver com o nosso casamento? O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? É claro que essa, essa mensagem é uma mensagem que se aplica principalmente à urgência que nós estamos vivendo em relação à eternidade. O mundo está caminhando a passos largos para a condenação e só Deus pode te tirar desse juízo que está vindo sobre a terra. Só Deus. Não adianta tentar fugir para o espaço, não adianta tentar usar algum tipo de recurso é, é, antibomba atômica, nada disso, porque na verdade só Deus pode te livrar do juízo eterno. Mas o que isso tem a ver também com o nosso casamento? O que isso tem a ver com a nossa casa, com a nossa família? E aí eu quero te falar, eu quero trazer algumas aplicações práticas para a gente já começar a levar isso mais para o lado do nosso casamento também. Então, você que tem a sua mulher do seu lado aí, você que tem o seu marido do seu lado, saiba que, embora essa mensagem seja uma mensagem que diz respeito à nossa eternidade, diz respeito à nossa vida eterna com Deus, ela também diz respeito ao nosso casamento. Então, deixa eu falar um pouquinho ao seu coração nesse momento. Olha só, quantas vezes, querido, Deus nos dá um chamado final dentro das dimensões, da esfera do nosso casamento. Talvez é aquele último alerta, é aquela última chance, querido, é aquele último alerta de Deus para você ir lá e pedir perdão. É aquela chance para você retomar o diálogo, talvez uma oportunidade para você buscar um aconselhamento e, às vezes, é como se o Espírito Santo te dissesse assim: é agora ou nunca. Essa é a hora. Não dá para adiar mais. Não dá para esperar mais. Entra na arca antes que a chuva comece. Deus está dizendo isso para você. Tem um pregador muito conhecido aqui, ele é porto-riquenho e americano. Ele é americano, de Porto Rico. E eu gosto de dizer que ele é o Cláudio Duarte americano. Muito engraçado, ele é muito profundo e muito engraçado ao mesmo tempo. Então, ele diz o seguinte, que a procrastinação no casamento é uma forma de negligência emocional. Então, eu quero dizer uma coisa: não espere a tempestade chegar para você buscar refúgio. Não espere que a tempestade comece, o vento comece a soprar, os trovões, os relâmpagos e os telhados comecem a voar para você sair buscando refúgio. Não, a hora é agora. A sua arca agora, entra nessa porta que está aberta agora. E aí é pegar na mão da sua mulher, pegar na mão do seu marido e entrar por essa porta. A porta que Deus está abrindo é de restauração, é de cura para sua família. E a hora de ser fiel é agora, querido. É a hora de batalhar pela sua casa, pelo seu casamento. A gente não sabe o que vai acontecer com as famílias nos próximos anos. A gente crê que Deus preserva a família, a gente crê nisso, mas a sociedade está caminhando numa direção muito perigosa e a igreja tem acompanhado. Muitos crentes têm acompanhado essa direção. Querido, a vida que Deus tem para você, para sua casa, para sua família, é realmente plena e abundante. Mas, inevitavelmente, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente vai enfrentar chuva. A chuva vem, ela é inevitável. Qualquer um de nós tem que estar consciente disso. A chuva vem. E só quem está dentro da vontade de Deus é que consegue permanecer de pé, porque a chuva está aí, a chuva está chegando, a tempestade está vindo, o dilúvio está vindo e vai cobrir toda a terra. Nós estamos vendo um dilúvio de infidelidade, um dilúvio de frieza, um dilúvio de morte dos compromissos firmados no altar. Nós temos visto isso acontecendo. Só quem está firme em Deus, quem está dentro da vontade de Deus, é que vai conseguir permanecer de pé. E Jesus, ele avisou isso, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele avisou dizendo o seguinte: ó, quem ouve essas palavras e as pratica é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A chave desse texto é ouvir. Quem ouve e pratica, quem está disposto a colocar o que Deus disse, vai ver um resultado tremendo na hora que a chuva chegar. E aí a pergunta, querido, que eu faço para você hoje é essa: será que vocês estão dentro da arca?
Ou será que você está só perto da arca? Será que você está lá dentro experimentando o favor de Deus, a graça de Deus, ou você está só perto, só pertinho ali, esperando que comece a cair os primeiros pingos para você entrar dentro da arca? Será que vocês estão entrando juntos nessa arca? Ou será que um já está lá dentro, enquanto o outro está aqui fora resistindo, com o coração duro e não sabe se quer? Então, hoje é o dia de entrar, hoje é o dia de obedecer, hoje é o dia, querido, de salvar seu casamento. É o dia de você abençoar sua casa, de você projetar a bênção de Deus sobre os seus filhos pela fé, quando você entra na arca, quando você decide abraçar a vontade de Deus e buscar aquilo que Ele tem para você. Eu não sei com quem eu estou falando hoje, mas eu sei que Deus está falando ao seu coração. Eu sei que é hora de você tomar uma decisão, e decisão rápida, uma decisão urgente, de resgatar a sua família. Agora, como você responde esse chamado de Deus dentro do seu casamento? Olha, o chamado de Deus é claro. Deus fala assim: entra tu e a tua casa na arca. É isso que Deus diz. E eu quero te perguntar uma coisa hoje, queridos. Você tem levado a sua casa para dentro da vontade de Deus? Você tem obedecido à voz de Deus, mesmo quando o mundo que está à sua volta parece zombar de você? Você tem obedecido à voz do Senhor? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem percebido os sinais da chuva que estão assim no horizonte, aquele cheirinho já da terra molhada, aqueles sinais de que a chuva vai cair, aquela crise emocional que brotou lá no seu casamento? E eu me refiro ao casamento mesmo, a crise emocional, talvez o distanciamento, aquela frieza, é, da sua esposa ou do seu marido, e talvez uma frieza espiritual também que pairou sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Queridos, há momentos, eu quero que você escute isso com bastante atenção, há momentos em que o Espírito Santo sussurra no nosso coração. E o que ele fala, se você tiver ouvido para ouvir, é o seguinte: não adie mais, não espere mais, não deixe para depois, não procrastine, não deixe para depois. Pode ser, queridos, o momento de você, a partir de agora, voltar a orar com seu marido, com a sua esposa, dobrar seu joelho, falar com ele. Tem nada mais poderoso do que isso, quando a gente dobra o joelho e ora. Eu tenho até um livro muito conhecido, O Poder da Mulher que Ora. É muito poderoso quando o casal ora, é muito mais poderoso. Tem uma estatística americana que diz que quando o homem assume a liderança da casa, em termos espirituais, a influência dele sobre os filhos pula de 15% para 93%. Porque realmente a liderança do marido faz uma grande diferença, faz uma grande diferença dentro de casa, dentro do que diz respeito à vida espiritual do casal. Então pode ser um momento de você eh, começar a dizer assim: ó, nós vamos recomeçar, mas dessa vez nós vamos fazer do jeito certo, vamos fazer do jeito de Deus. E aí, queridos, o texto que nós estamos lendo vai nos mostrar que Noé agiu, ele entrou, Noé entrou dentro da arca. Ele não ficou discutindo com Deus se devia ou se não devia entrar. Ele não esperou sentir se estava com vontade de entrar ou não. Na verdade, ele confiou e obedeceu. Ele creu que essa era a vontade de Deus, que esse era o plano de Deus para ele, e ele não discutiu, ele entrou. E aí, para quem conhece Tozer, grande teólogo e, e pregador que viveu aqui nos Estados Unidos, no tempo de Moody, ele vai dizer o seguinte: Deus não busca homens perfeitos, ele busca homens obedientes. E para isso eu quero dizer, ele busca mulheres também obedientes. Ele busca homens e mulheres perfeitos. Isso no sentido genérico. Homens e mulheres. Deus está à procura de homens obedientes. O homem que diz sim, e ele diz sim para Deus, ele já deu um passo assim muito importante. Ele já deu um passo fundamental. Porque quando Deus diz entra agora, e ele diz sim, e ele vai em direção a isso, pode ter certeza que ele estará, né, se preservando da chuva que está chegando aí. Então, querido, eu quero propor algo prático para você aqui hoje, né? O que significa entrar na arca no contexto do seu casamento? Entrar na arca, querido, é assumir um compromisso renovado com Deus e com seu cônjuge, seu marido, com a sua esposa. É deixar de viver cada um por si e começar a caminhar debaixo de um pacto com Deus, com o Senhor. Começar a andar em aliança com Deus. É começar a andar comprometido com Deus. É entrar
Entrar na arca, queridos, é obedecer mesmo quando você não está entendendo o quadro inteiro. Você simplesmente sabe que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Quando Noé entrou na arca, ainda fazia sol, não tinha sinal nenhum de chuva, mas ele sabia que essa era a vontade de Deus. Confiava muito mais na palavra de Deus e na previsão de Deus do que na previsão do tempo. Deus disse: vai chover, vai chover. Mas nunca choveu antes. Não tem nenhuma evidência de que tenha chovido antes. Ele disse: não importa. Deus é Deus. Deus é o Senhor da história. Deus é soberano. Então, obedecer à vontade de Deus é a melhor opção para todos nós. Casamento, querido, também é assim. É realmente a mesma coisa. Às vezes você obedece antes de ver os frutos. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que seguir o plano de Deus, o propósito de Deus. Você sai e segue obedecendo. Entra na arca, faz aquilo que é a vontade de Deus. Porque entrar na arca é justamente isso. Fazer a vontade de Deus. Entrar na arca, ele é fechar a porta para aquilo que está fora. É romper com aquilo que está do lado de fora, com aquilo que não é a vontade de Deus, com aquilo que está separado para destruição. Você entra na arca para se preservar e aquilo que está do lado de fora, você sabe, está debaixo do juízo de Deus. Então, não dá para estar a metade dentro da arca e a metade do lado de fora. Né? O marido lá dentro, a esposa do lado de fora. A esposa lá dentro e o marido do lado de fora. Não, tem que estar todo mundo. E o coração tem que estar, os pés, a mão, o rim, o pulmão, a cabeça, tudo tem que estar. Né? Você tem que estar completo. Às vezes, querido, tem gente que acaba flertando, né, com aqueles velhos hábitos. E aí, com essas distrações, eles acabam enfraquecendo o lar, acabam desvalorizando o casamento e criando aberturas para que o inimigo venha e traga destruição no casamento. Quando Deus fecha a porta, quando Deus decide cerrar a porta e não deixar mais que ninguém entre, do lado de fora, realmente, para quem está fora, não tem jeito de entrar mais, mas quem está dentro está protegido, porque Deus fecha a porta para proteção. Não é uma prisão, na verdade é salvação. Deus está provendo salvação para aqueles que estão dentro da porta. E lá no Salmos, capítulo 46, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente na hora da angústia. Essa palavra é tremenda, né? Deus é socorro presente na hora da angústia, queridos. E talvez hoje Deus esteja dizendo para você assim diretamente: entra, filho, entra, filha, entra com toda a tua casa nessa arca. Hoje é o dia, esse é o momento. Não é porque você é perfeito, mas é porque ele viu fé no seu coração e porque ele plantou isso aí no seu coração. Ele sabe que você é um filho da fé, ele sabe que você é uma filha da fé, ele sabe que você foi gerado para viver os sonhos dele para sua casa, para sua família. E se você ainda está do lado de fora, se você ainda está cheio de dúvidas, sabe? Ele está dizendo para você assim, ó, a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Não espere a água bater lá no convés do navio para você decidir entrar. Não, a arca está aí, a porta está aberta. Não espere, querido, que o seu casamento afunde e não haja mais jeito de recuperar. Eu já atendi casais que, quando chegaram para mim, não tinha jeito mais, já tinha acabado, já não existia casamento mais, já não existia aliança mais, não era mais uma só carne, eram duas pessoas com pedaços de cada uma no seu coração. Então, não deixe chegar nesse ponto. Não espere a dor aumentar para você ir buscar a solução. Deus está te dando um tempo agora, quando ele diz a porta está aberta, ele te dá 7 dias, é uma janela de oportunidade. Mas o tempo é agora. Mesmo ele te dando 7 dias, o tempo é agora. E Spurgeon, queridos, ele diz que a fé não obedece, a fé que não obedece não é fé verdadeira. Na verdade, é apenas uma presunção. A fé verdadeira é uma fé que obedece. É uma fé que vai, é uma fé que decide. Então, a fé que não obedece não é uma fé verdadeira, é apenas uma presunção. E aí, Deus está te chamando, querido. Está chamando você, está chamando sua esposa, está chamando seu marido, para reconstruir essa intimidade que foi perdida. Ele está chamando para reacender esse compromisso que algum dia, por qualquer circunstância, se esfriou.
Ele está te chamando para restabelecer o altar da oração dentro da sua casa. Ele está chamando para você recomeçar com fé, mesmo que haja dúvidas no seu coração, mesmo que você esteja lidando com dúvidas. Ele está te chamando. Recomece com fé. Comece com fé. Tome uma decisão. Talvez hoje seja a chance de você escrever uma nova história. Deus está te dando essa oportunidade de recomeçar. Talvez Deus esteja te dizendo assim: esse é o último chamado antes da chuva chegar. Esta é a última oportunidade. Você tem 7 dias, mas você não sabe, dentro desses 7 dias, quando a chuva vai começar, quando os problemas vão chegar, quando a bomba vai estourar e os problemas vão sufocar. Então, essa pode ser a oportunidade. E a resposta precisa ser simples e direta. Senhor, eu e a minha casa entraremos na arca. Eu quero deixar essa reflexão com você. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã, casal querido que está nos acompanhando, ou talvez homem ou mulher, eu não sei quem é você que está nos acompanhando, talvez um rapaz, uma moça. Saiba de uma coisa, olha, Deus tem algo especial para sua família, para sua casa. A porta está aberta. A arca foi construída para salvar a sua família, sua casa, não só dos problemas aqui da terra, mas também da condenação eterna. Mas entenda uma coisa, o Deus que quer te salvar da condenação eterna, ele também está interessado na preservação temporal da sua família, do seu casamento, dos seus relacionamentos. Então, se Deus falou com você, curva a sua cabeça, ore aí com seu cônjuge, e se você quer conversar conosco, se você está aqui na Grande Boston, você quer conversar conosco, envia-nos uma mensagem aqui no inbox, não precisa ser nem nos comentários, pode ser em secreto, em particular, nós vamos te ouvir e vamos te dar toda a assistência necessária para Deus restaurar sua família, seu casamento. Eu sou o pastor Marcos Nascimento e nós estamos juntos aqui com a intenção de ser bênção de Deus na sua família e na sua casa. Deus te abençoe e te vejo aqui na terça-feira que vem. Até lá. Fique na paz.